1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é o 10º podcast. O Fast Podcast. Fast Podcast do Corpo Sabe Tudo. E o nosso tema de hoje é imperdível: os sinais físicos do estresse. Esse tema, hoje em dia, é muito falado. Muitas pessoas, depois da pandemia, acabaram entrando num nível de estresse muito grande. E, infelizmente, isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Só que muitas pessoas ainda não têm ideia de quais são os sinais que o seu corpo dá. Afinal, nosso corpo sempre está dando sinais, porque o nosso corpo sabe tudo. Então, o estresse, ele é a resposta do nosso corpo a situações desafiadoras ou exigentes. Pode acontecer quando enfrentamos pressões no trabalho, preocupações financeiras, problemas pessoais ou outros tipos de desafios. E aqui nós vamos falar sobre esses sinais. Bora lá? Bora lá. Os sinais de estresse aparecem mediante as situações que a gente vai vivenciando no nosso ambiente de trabalho, e como o estresse sempre fez parte da nossa vida, né, desde até mesmo do nosso nascimento, lá na hora do parto, então a gente vai reviver algumas sensações que também vão nos levar a esse tipo de estresse. São os estímulos, né, no dia a dia e que a gente vai viver no ambiente de trabalho que pode denunciar qual é o grau de estresse que eu estou vivendo. E isso pode ser de diversas formas, né, Flávia? Isso aí. Os sentimentos emocionais é um deles, tá? O que é isso? O nervosismo ou a ansiedade. Sentir-se inquieto ou preocupado frequentemente. Você já tem percebido essa forma como seu corpo tem reagido? A irritabilidade ou a raiva faz você se sentir facilmente frustrado ou zangado. Tristeza ou desânimo. Experimentar momentos de tristeza profunda ou até mesmo desespero. São coisas que nós trazemos aqui dentro de nós e muitas vezes a gente não sabe o porquê. E pode ser acontecimentos muito do passado, tá? O estresse nada mais é do que você viver no passado. Muitas pessoas estão ali focadas em coisas que aconteceram, coisas que não estão mais como eram antes, ficaram ali com traumas até mesmo da pandemia, traumas que de acontecimentos, por exemplo, algum acidente, alguma perda, alguma situação financeira. Então aquilo te bloqueou de alguma forma e aí você não consegue mais viver o seu presente. Você se coloca como se fosse em uma caverna e dali você não quer sair. O estresse, ele vai te deixar cada vez mais dentro dessa caverna. E só depende de você querer sair. Eu sei que não é simples, muito pelo contrário. Pessoas que estão ali num estresse mais profundo, pessoas que estão passando por essa situação, muitas vezes precisam até mesmo ser medicadas, passar por um acompanhamento médico, porque chegam a níveis bem extremos. E por isso, e esses níveis extremos que chegam até mesmo foram por questões de que você ignorou os sinais que o seu corpo estava dando. Você achou que era um cansaço, que era uma fadiga, que era uma tristeza pontual, só que você não foi percebendo a frequência disso. E aí quando você vai perceber, já é o momento de ter que passar por um tratamento mais extremo. Só que nós podemos mudar todo esse cenário. Nós podemos estar ali em constante evolução, em constante mudança. Afinal, o ser humano, ele se adapta a tudo. O ser humano, ele consegue fazer mudanças no seu corpo extremas, mas basta você querer. Não vai ser simples o processo, muito pelo contrário. Mas não ignore os sinais, eles são muito importantes e eles vão te trazer a luzinha para que você enxergue ali na frente o que você precisa ser feito. Eu digo que é como um carro. Imagina que você está andando numa estrada e aquele carro acende uma luzinha no painel. E você ignora aquela luzinha. Ah não, vou andar mais um pouco, não tem problema. Não vai acontecer nada. Ou às vezes, por você não saber o que aquela luz representa,
ou até mesmo por falar assim, ah não, daqui a pouco eu chego no meu destino e tá tudo bem. E na vida acontece a mesma coisa, só que você negligenciou um sinal que o seu carro estava dando. E aí você continua percorrendo, e aí outro sinal aparece. E aí de repente seu carro para no meio daquela rodovia. E aí você tem que chamar um guincho, você tem que ter muito mais trabalho para resolver aquele problema que poderia ser resolvido ali no momento que ele mostrou o sinal. Então, a nossa vida é assim. E o estresse, ele começa com essas pequenas luzes que vão aparecendo nos nossos painéis da vida e a gente deixa de lado. São vários alertas, né? A gente percebe isso muitas vezes no comportamento. Aí o comportamento a gente vai percebendo que vem desde esses momentos em que a gente se torna muito mais irritadiço, fica zangado, porque o nosso nível de tolerância vai ficando cada vez mais baixo. Então, diante de situações simples do dia a dia, a gente já tem um nível de tolerância baixíssimo, já não aceita, aquilo faz com que eu não me sinta confortável, vai me deixando cada vez mais intolerante, irritadiço, até que eu posso ter uma situação em que me torno uma pessoa agressiva. Então isso pode ser muito ruim, e esse é só um dos sintomas. Outras situações também pode vir até mesmo da falta de hidratação. A gente percebe que a pessoa que está em condições de estresse e ela não está se dando conta disso, ou então ela não está levando em consideração os sinais de alerta, ela vai ficando cada vez mais desidratada. Isso aparece através de dores de cabeça, muitas vezes até mesmo dores musculares ou dores nas articulações. E a pessoa se sente extremamente cansada, mas não é um cansaço normal, aquele cansaço assim, cheguei no final do dia e estou cansado. Não, eu me sinto cansado durante todo o dia. Eu não estou prestando muita atenção como que está funcionando a minha hidratação. E até mesmo se eu estou consumindo alimentos que estão me trazendo a hidratação eficaz. A hidratação eficaz é aquela que vem de fontes de alimentos saudáveis e de líquidos que também estão sendo muito úteis para o corpo. Nada muito doce, nem muito salgado, né? Porque hoje em dia as pessoas usam bastante os energéticos, tem os isotônicos, os pré e pós-treinos. Mas a gente deve ficar atento. A nossa velha e boa água ainda continua sendo o melhor. E a gente tem percebido o quanto isso afeta também no caso dos sintomas físicos de estresse. Com certeza. A hidratação que a Leti trouxe aqui é algo extremamente importante para o nosso corpo. Tanto para o corpo quanto para o cérebro. Então, o nosso cérebro ele precisa estar hidratado também. Porque senão ele vai tendo ali ele vai reduzindo o consumo de energia e você fica propenso a não querer pensar muito, você tem muito sono, você tem um cansaço excessivo. Isso por quê? Por falta de hidratação. A alimentação que a Leti falou também é extremamente importante. A gente tem que prezar sempre para os alimentos mais naturais, que são os alimentos que a gente tem ali na terra, né? As frutas, vegetais, verduras, a carne também. Então, preze por isso, é a sua saúde que está em jogo. A gente sabe que na correria do dia a dia é muito mais fácil você ir até um fast food e comprar algo e comer ali. Além de ser mais fácil, é mais prazeroso, é mais gostoso. Mas isso vai te trazendo os problemas que vão dar início na primeira mordida, na segunda, na terceira, e aquilo vira uma rotina. Quando você vai ver, você já passou uma semana comendo errado, uma semana sem se hidratar, uma semana sem dormir direito. Outra coisa também é a questão do sono, que a gente já falou muito, a gente sempre vai falar quando tiverem os temas que são pertinentes, porque o sono ele é extremamente importante para que você tenha ali um descanso do seu cérebro, seu estresse diminua, você fique ali mais calmo. Uma outra coisa que é muito importante também é a respiração. A respiração, ela nos favorece muito em todos os sentidos. Então, quando vocês estiverem extremamente estressados, cansados, respire fundo, faça ali um exercício de respiração. Hoje, se você procurar na internet, tem isso.
essas informações de várias formas. A gente já falou em outros podcasts sobre respiração também. Então, use a respiração a seu favor. Está dentro de você. É um benefício que você tem, que só você pode utilizar a seu favor. Então, nós temos ali recursos que estão dentro de nós e muitas vezes a gente acaba deixando de lado, porque a gente nem percebe. A nossa respiração, ela é tão comum, né, que a gente nem percebe que a gente está respirando. Então, você esquece que isso é algo que te favorece para oxigenar o cérebro, para trazer ali um pouco mais de clareza e um pouco mais de tranquilidade no momento de estresse também. Eu entendo o sono como o primordial, né? As pessoas falam sobre o sono não faz tanta diferença, dormir é perda de tempo. Eu acredito que descansar acaba tirando a oportunidade de fazer outras coisas, e isso não é verdade. Na verdade, a gente tem todo o nosso ciclo circadiano, é muito importante que a gente valorize isso já é intrínseco, isso faz parte, né, do nosso organismo e do bom funcionamento dele. Então, a questão do sono, inclusive, a gente vai perceber como sinal físico de estresse, porque ele pode tanto ficar numa dificuldade de sono, e aí a gente caminha para insônia, a pessoa que está com um estresse muito alto, ou ela vai ficar com muito sono, aí vai ser demasiado. E aí esse sono também não é um sono reparador, porque é aquele sono em que ele é como se fosse uma fuga. Ele não é o sono que descansa a pessoa, que repara, né, as células nervosas, as células de todo o nosso organismo, da nossa parte fisiológica. Isso é muito importante ser levado em consideração, porque a gente tem visto vários estudos recentes que mostram a importância do sono, o sono reparador, o sono que acontece no horário certo. As pessoas que estão indo dormir depois das 11 horas da noite, prestem atenção, vocês estão criando resistência insulínica. Isso é muito sério, porque o caminho é o diabetes e também é muito grave, né? É uma doença que vai debilitando cada vez mais as pessoas. Imagina só, um sintoma simples que aparece ali no dia a dia pode se tornar uma doença extremamente grave. E diante de outras alterações, a gente percebe também a questão das dores musculares devido à contração dos nossos músculos. Até porque, se você vai ficando cada vez mais estressado, passando por situações de estresse e não tem praticado atividades que promovem esse bem-estar, que traz toda aqueles sinais, né, para a mente, que a gente falou aqui, inclusive, né, sobre a atividade física, que também é mental, a gente vai percebendo que esse organismo, ele vai se tornando cansado, ele vai se tornando muito inflamado. É um termo que tem sido muito usado recentemente. Então, quem não está praticando atividades, exercícios físicos que recuperam a musculatura, que regeneram as nossas células, que ajudam na oxigenação do nosso organismo, também do nosso cérebro, o que a gente vai ver nisso? A pessoa vai aumentando cada vez mais a sua contração muscular, ela vai ficando cada vez mais comprimida e aí ela vai criando nódulos, né? Muitas vezes na região dos ombros, na região das costas, tanto que os massoterapeutas conseguem identificar isso muito fácil quando vai num acupunturista ou mesmo quiroprata. Eles são ótimos nesses momentos para poder ajudar nesse tipo de sintoma. E isso é um sinal que é bastante importante ser observado, porque ele denuncia que esse estresse já está muito mais alto do que aquele estresse leve, né? Aquele comecinho. A pessoa já deve estar assim há algum tempo. Então esse é um sinal que não deve ser ignorado. O contrário do corpo em movimento é o corpo contraído, é o corpo dolorido, é o corpo que está enrijecido e que está muitas vezes inflamado. Então, esse é um sintoma importante de observar. Uma outra coisa muito importante também é a questão do que você se alimenta de informação. Isso traz um estresse absurdo. Então, televisão, quando você fica assistindo esses noticiários sensacionalistas, quando você fica muito tempo no famoso celular também, então comece a prestar mais atenção. O celular, ele tem um relatório
semanal de quanto que você utilizou ele durante a semana. É muito importante você observar se você tem diminuído ou se você tem aumentado a utilização do seu celular. Óbvio, aquelas pessoas que trabalham com o celular é algo diferente, tá? Mas mesmo assim precisa se policiar, porque muitas vezes a gente nem percebe você passar horas olhando um Instagram, horas olhando um TikTok, horas ali fazendo nada, e o seu tempo está passando, coisas que seriam muito mais produtivas para você, para o seu cérebro, para a sua vida, você está deixando de lado por estar ali no entretenimento que não vai te levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, vai te deixar estressado, frustrado, porque muitas vezes a internet, ela acaba postando o quê? Felicidade. E aí você acha que a vida da outra pessoa está muito melhor do que a sua. Mas às vezes aquela pessoa também está tendo um estresse crônico e ela não quer postar aquilo nas redes sociais. E aí você vive a vida daquela pessoa e você se coloca ali para baixo. Você se coloca num nível inferior. E na verdade não é nada daquilo. Então preste atenção no que você tem se alimentado de informação, porque é muito importante. Outro sintoma são os problemas digestivos, como uma dor de estômago, náusea, diarreia, dor nas costas, enfim. O seu corpo vai trazendo ali todos esses sinais que às vezes você fala assim, comi uma coisinha que não me fez bem. Estou com uma dor de cabeça que foi um estresse ali momentâneo, pontual, só que isso vem aumentando. E aquela simples dor de cabeça vira uma enxaqueca. Então, esses são alguns sinais que o seu corpo vai trazer ali de dores, tá? Preste atenção no seu estômago. O intestino, ele é o nosso segundo cérebro e ele é extremamente importante. Então, preste atenção se você tem um intestino regulado. Isso aí vale para tudo, tá, gente? A gente abre aqui uma aspas, porque você precisa ter ali a frequência para ir ao banheiro. O seu intestino precisa estar funcionando muito bem, tá? A questão de uma dor de cabeça muito forte pode te trazer náuseas também. Então, esses sintomas a gente não pode deixar de lado. Uma outra coisa, uma sudorese excessiva, tá? Mesmo em situações que não tá calor. Então você vai sentir aquele suor, você vai ficar molhado, às vezes você fica até com cheiro, porque é o seu corpo trazendo esses sinais do estresse que ele está tentando eliminar de alguma forma através desses sinais. Podemos ter também alteração na pele, tá? Erupções cutâneas, eczemas e até mesmo acne. Às vezes a gente acha assim, comi muito chocolate, saiu uma espinha, não sei o que. Não. Pode ser os sinais do estresse no seu corpo. Na parte das costas, na parte do rosto, na parte dos braços, você pode ter acne também. Então, preste muita atenção nesses detalhes. E uma outra coisa, problemas sexuais, né? Tanto o libido quanto o desempenho podem ser afetados. Então, isso é algo também que às vezes a gente tem que tomar mais cuidado. Às vezes não, precisamos sempre tomar mais cuidado. E aí entra muito aquela questão, né? Quem já é casado, que já tem uma frequência menor, já usa isso como uma desculpa. Gente, isso não é desculpa, tá? Não é. Não importa o tempo que você é casado, não importa nada. Se você tá vendo que diminuiu ali o libido, que você tá sem interesse, tem alguma coisa errada no seu corpo. Então, procure um médico, um ginecologista, seja lá qualquer outro médico que vai te trazer ali talvez hormônios que estejam faltando até mesmo no seu corpo por conta do estresse que vai eliminando tudo isso. O aumento da frequência cardíaca também é um sinal muito importante, e sentir que o coração vai bater mais rápido, assim como as também chamadas arritmias, né? As pessoas falam sobre como se fosse uma espécie de uma batedeira, um ritmo bastante acelerado. É um sinal, inclusive, muito importante do estresse. Ele sinaliza um estresse acentuado. Então, isso pode também já levar para um histórico de hipertensão arterial, ou pode denunciar que a pessoa vai ter aí futuramente um problema cardíaco.
a não ser que você fique atento a isso e busque já a orientação médica, que você busque um acompanhamento com um profissional capacitado, porque esse tipo de sinal é um sinal muito presente, cada vez mais indiferente da idade da pessoa, até porque nós estamos hoje em dia em várias situações que podem ser estressantes, mas ela tem sido um sinal muito comum. E se você notar que está com esses sinais, você pode buscar ajuda, é importante que você busque orientação, é importante que você se olhe de uma forma mais saudável, e isso pode incluir técnicas de relaxamento, os exercícios físicos, a prática de meditação, yoga, ou você pode buscar ajuda de profissionais que estão capacitados para a saúde mental. Lembre-se, é normal sentir estresse de vez em quando, mas se persistir por um longo período, pode ser útil procurar um apoio profissional. E a gente também vai deixar aqui esse espaço aberto para que você se comunique com a gente, se você quiser indicações de pessoas que possam ajudá-los nesse momento, se vocês tiverem dúvidas sobre esses sinais e esses sintomas e acreditar que isso ainda não é o suficiente para que você possa buscar apoio, você é a pessoa que é mais importante na sua vida, né? Você não pode colocar uma outra pessoa como prioridade. Então, não ignore os sinais, não ignore tudo que a gente trouxe aqui hoje para vocês, não ignore sintomas. Muitas vezes, sintoma já pode ser alguma doença. Então, a gente pode levar isso um pouquinho mais a sério, seja mais carinhoso, seja mais generoso nessa hora. E aí você pode também entrar em contato tanto com a gente através aqui dos nossos canais, e a gente também pode te encaminhar para profissionais incríveis que estão ajudando hoje muitas pessoas a se curar de estresse, desde o leve até o mais agudo, o mais severo. É isso aí. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir e não deixe de comentar. Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que precisam dessas dicas. Procure um profissional caso seja necessário. E nós do Corpo Sabe Tudo estamos aqui para te auxiliar. Tenho certeza que esse conteúdo foi muito importante. É bastante informação. Então ouça quantas vezes forem necessário, mas não ignore os sinais do seu corpo. Um grande beijo e até o nosso próximo podcast. Mas não deixe que os sinais do seu corpo sejam ignorados. Mas não deixe os sinais... Eita lasqueira! Peraí.